Bom dia, pessoal do oitavo ano. Certo? Novo assunto. Vamos falar sobre uma das revoluções mais estudadas mundo afora. Certo? Revolução Francesa. Não só pela questão que, digamos assim, ela mudou todos os rumos do país e etc e tal, certo? Mas pelo cunho libertário, liberal, político, a derrubada do sistema absolutista, certo? Tudo isso a gente vai ver nessa primeira parte, certo? Terão outros vídeos explicando, porque ele é muito extenso. Porque depois da Revolução Francesa, certo? Acontece outra mudança na França, que é no caso o governo daquele baixinho lá, da mãozinha assim, Napoleão Bonaparte, certo? Vê só, a gente vai para os antecedentes, certo? Vocês já sabem o que é revolução. Revolução é uma coisa que vem para mudar realmente a vida das pessoas, a política, o Estado, etc. Então, a gente está no período do absolutismo monárquico, ou seja, o rei manda em tudo e os babão do rei, certo? Ou seja, quem estava do lado do rei tinha todos os privilégios, certo? Logo na primeira página aqui do livro de vocês, na página 80, certo? Em diante, mas nessa primeira partezinha, certo? Principalmente essa partezinha aqui, com esses caras reunidos, esse povo bonito, chique. Logicamente que o povo não tinha esses privilégios, a gente sabe disso. E era um dos motivos também pelos quais, né, a Revolução depois veio a estourar. Bom, mas enfim. Vamos embora, certo? Primeiramente, certo? Os fatores, ou seja, a gente sabe que as pessoas que estavam do lado do rei tinham todos os seus privilégios, ou seja, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, certo? O primeiro estado, vocês já sabem, rei, o clero, enfim, a igreja. O segundo estado, nós temos, certo? Nós temos nobres, pessoas de nome, renome, muita pompa, muito luxo, certo? Pessoas que não pagavam impostos. Coisa totalmente ao contrário do povo, certo? Ou seja, nós, meros mortais, pagávamos altas taxas, altos impostos e, ou seja, não existia, apesar de nós estarmos na modernidade, não existia essa questão de priorizar pelo povo, de ter uma infraestrutura estatal. Não tinha. Era absoluto, a grana toda ia para lá e o povo ficava na miséria. No lixo, na lama, enfim. Certo? Tanto é que a gente encontra as pessoas nesse período aí praticamente no antigo sistema feudal, que justamente foi derrubado. Para esse negócio começar aqui, lá no 7º ano. Lembram? A formação dos estados. Entendeu? Outra coisa que a gente pode ver aqui é a crise econômica. Mas você diz, professor, mas o rei não estava cheio de grana, bombado e etc e tal. Beleza. Só que não. A Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, que inclusive eles perderam, comeu um montão de dinheiro. E é disso que a gente vai falar. Porque não adianta arrodear, falar disso, daquilo outro. O negócio aqui é quem vai ganhar mais dinheiro, certo? E quem já tinha muito dinheiro, certo? Ou seja, com o absolutismo, apenas praticamente essas duas classes, ou três classes, eram que controlavam a economia, a política do país. E os sans-culottes, ou seja, o povo, sans-culottes, ou seja, aquele negócio lá que o rico tinha, aqueles enfeites, que era tudo, certo? Vocês vão ver nas fotos do livro de vocês. Os pobres, traduzindo, não tinham direito a voto, não tinham direito a um salário, hora de trabalho, nada. Inclusive, não tinham nem direito à terra, para você ter uma ideia. As terras eram dos nobres, e eles trabalhavam nas terras. Traduzindo. Certo? Outra coisa aqui,
a maioria, e a gente já sabe, lá atrás a gente estudou ainda há pouco, o iluminismo, certo? Ou seja, o liberalismo econômico, o liberalismo político. Veja só, na atitude de tentar organizar as coisas, pessoal, essa é a parte 1, viu? Ainda tem mais coisa, certo? É porque tem muita coisa, é complexo, porém fácil de entender. Eu vou explicar o mais fácil que eu puder para vocês. Alright? Certo? Então, o rei, ele convoca, primeiramente, a Assembleia dos Notáveis, certo? Ou seja, notáveis. Já estão notando quem é, né? Já estão percebendo quem é, né? Galera, nobre e tal, aquele negócio todo. Beleza. Se reuniram para ver quais seriam os destinos, o que é que aumentava, o que é que não aumentava e tal, o que é que cortava, o que é que não cortava. Até então, não deu certo. Certo? Isso, primeiramente, vocês estão vendo aqui, ó, na página 80, 81, certo? Então, não deu certo. Depois, foi convocado o quê? Os Estados Gerais, que há muito tempo ninguém se reunia, ninguém conversava e tal. Aquela reunião lá não deu certo. Convocaram esses caras, certo? Os Estados Gerais, para ver se dava certo, chegava a um consenso, os nobres, a nobreza, a igreja, blá 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 blá. Novamente, não deu certo. Ou seja, você, mas por que essas reuniões não deram certo? Porque, ou seja, ninguém queria perder seus privilégios, ninguém queria perder nada. Certo? Tudo estava nas mãos do primeiro e segundo estado. O terceiro estado também comia por ali, que ou seja, eram grandes comerciantes e médios comerciantes. Então, ou seja, não tinha como eles quererem realmente ajudar o povo. Porque muitas vezes das propostas de igualitarismo, digamos assim, que eram propostas, às vezes não eram aceitas. Porque, logicamente, ia atingir a classe A, né? Então eles não queriam nem classe A nem classe B perder esses privilégios. Estão entendendo aí, né? Onde é que a gente vai? Tá certo. Então, vê só. Depois desse negócio dos Estados Gerais, eu estou fazendo um resumão, viu, pessoal? Calma aí. Teve um momento, desde já, eu vou classificar também uma coisa que eu tinha esquecido, perdão, que um cara chamado Jacques Necker, ele teve uma brilhante ideia. Vocês sabem que o povo já passava necessidade, o povo já não comia direito, né? Parece até uma situação de um país ali, né, chamado Brasil, né? Aquele negócio, né? A classe A manda, né? A classe B come tudo, beleza? A classe C tá de boa, mas não tá, e o povo tá aqui, né? Não se vira nos 30, né? Paga impostos, mais contas, e tenta se virar com o que sobra. Certo? Voltando para cá, esse Jacques Necker teve uma ideiazinha, sabe de quê? Já que não está dando certo, já que a gente está sem dinheiro, como sempre, isso até acontece aqui, já como a gente está sem uma grana, a gente gastou um dinheiro da miséria lá com a guerra com os cabas lá, perdemos de 2-1, complicou as coisas. Então vamos fazer o quê? Da onde a gente vai tirar dinheiro? Adivinha de quem vai tirar dinheiro? Ou seja, do povo. Então ele aumentou determinados impostos, e justamente um imposto que ele não deveria ter mexido, ele aumentou o preço sobre a produção do pão. O pão que era, como é que eu vou dizer, uma das coisas mais consumidas pelo povo. Então daí, rapaz, isso não deu muito certo. O que aconteceu? O povo se revoltou, o povo ficou mordido do porco, né? Desde já uma característica, não dizendo que a Revolução Inglesa não foi assim, pessoal, o povo ficou mordido também, mas se bem que, né, a Revolução Inglesa,
Não é que a Revolução Francesa não foi uma revolução burguesa, viu, pessoal? Ela foi uma revolução burguesa. Como eu sempre digo, a revolução é feita pelo povo, mas não para o povo. Depois que o povo chega no poder, ó, novamente vai ser no Brasil, né? Ou seja, depois que ele chega no poder, ele toma as medidas para assegurar os direitos dele, dá alguns direitos ao povo e fica na mesma. Eles conseguiram o que eles queriam, chegaram ao poder, tiraram quem estava lá do poder, tá certo? Ou seja, você troca um tirano por um imbecil, né? Ou um ganancioso, um egoísta, um grupo de sanguessugas, certo? Então, a partir disso aí foi que, digamos, foi que o ódio, a insatisfação da população já estava grande. Então foi daí que começou o estopim, certo? E vocês sabem que é aquele negócio, naquele tempo ninguém podia falar mal do rei, ninguém podia falar mal de ninguém, né? E tinha uma prisão lá, que inclusive tem no livrinho de vocês ali, certo? Depois eu vou dizer a página, que foi a queda da Bastilha, certo? Em 14 de julho de 1179. Então o que acontece? A semana professor, para que os cabos vão atacar uma cadeia? O que é que tem a ver? Um prédio não mata ninguém, um prédio não sai do canto, mas é o que ele simbolizava. Ele simbolizava a maldade do rei, certo? Como é que eu vou dizer? O abuso do poder do rei, o símbolo do absolutismo. Então, por isso atacar a Bastilha, essa prisão, né? Reza a lenda que não tinha muita gente lá, né? Devia ter uns 2 bêbados, uns 4 malucos lá, revoltados, enfim, que esculhambaram o rei, tá vendo? Enfim, o rei é nojento! Ou algum bêbado que, sei lá, passou na frente do castelo, ou em algum lugar tava ligando, esse moço de reto nojento! Aí prende, toma um pau. Então, a Bastilha era isso. Quem era contra o rei, ou tinham ideias diferentes, certo? Era preso, torturado naquele lugar. Então, por isso atacar a Bastilha. Então, daí foi o início das coisas. Tá certo? Vamos devagar. Então, daí é que começam as coisas. Certo? Começa o desespero. Lembram do povo que trabalhava no campo? Lembraram? Na servidão? Pronto. Aquele pessoal lá também se revolta e começam a atacar seus senhores. Que inclusive esse período, certo, ficou conhecido como Grande Medo. Porque eles se revoltaram, quebraram tudo, tomaram as fazendas, inclusive senhores foram mortos, nobres foram mortos, outros fugiram, abandonaram tudo para trás por conta desse dia, certo? Então o seguinte, certo? Esse foi o primeiro pedacinho, certo, pessoal? Ainda tem mais, certo? Ainda falta a parte 2. Até daqui a pouco.